queridos amigos, uma boa noite, uma alegria estarmos juntos aqui nesse espaço especial, um espaço de muita amorosidade oferecida pelo nosso querido GEAL, Grupo Espírita Amor e Luz. A gente se sente muito honrado de poder estar aqui nesse momento conversando com vocês. Por isso, já peço licença e agradeço pela atenção que me é oferecida nesse momento. Estamos aqui para falar sobre um tema muito caro para nós, né? Que temos como título do nosso encontro, da nossa palestra, que é Ide e Evangelizai a toda a gente. Esse momento para abordar esse assunto é um momento muito especial, porque vivenciamos o mês de outubro, né? E no mês de outubro a gente tem dois momentos marcantes para o nosso movimento. O primeiro, a comemoração dos 43 anos, agora em 2020, da campanha permanente de evangelização. E o segundo momento, nesse mês de outubro, né, comemoramos o aniversário daquele que organizou as ideias e pôde oferecer a todos nós a doutrina espírita, que é Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso querido Kardec, aniversaria em outubro, né, no dia 3 de outubro. Então, outubro tem essa áurea especial, perdão, essa aura especial de comemoração. No caso da campanha de evangelização, eu gostaria de ressaltar um pouco mais, porque é o momento em que a gente reflete, né, sobre a passagem desses 43 anos e o quanto de positivo, o quanto de doação, né, essa campanha ofereceu e como nós somos beneficiários disso, de uma forma ou de outra. Pessoas como eu, por exemplo, que é fruto da evangelização, que teve a oportunidade de ser evangelizado desde cedo, ter vivenciado todas as oportunidades que a evangelização espírita nos oferece, ou seja, aqueles que não tiveram essa oportunidade, mas que o vivenciam de alguma forma a existência da evangelização espírita na sua instituição, seja levando seus filhos, seja sendo trabalhador, seja observando o movimento de evangelização, que é um movimento de muita alegria, né? Muita alegria mesmo. Porque ver as crianças, ver os jovens se movimentando na casa dá uma força, né? Dá um alento, dá uma esperança de que estamos construindo um mundo melhor verdadeiramente. E a campanha permanente de evangelização, ela trouxe justamente essa importância da evangelização espírita para todos nós. A campanha, ela normalmente é feita no mês de outubro, e durante todo o mês de outubro as instituições costumam ter programações, programações vinculadas à evangelização espírita, palestras ou atividades especiais. Esse ano, né, pela situação que vivenciamos, a maioria das coisas estão acontecendo virtualmente. E o Amor e Luz, como sempre, comprometido com a evangelização, com a construção de um mundo melhor, destaca, né, esse momento, alinhando as palestras, colocando as reflexões para os seus trabalhadores a partir desse prisma da evangelização. E a campanha, ela tem basicamente dois objetivos. Ela destaca, como eu estou fazendo aqui, né? Ela destaca a tarefa, a evangelização, e valoriza esse trabalho, o trabalho da atividade, o trabalho dos evangelizadores, dos trabalhadores que desenvolvem essas atividades junto aos jovens e às crianças. Portanto, a gente só tem a agradecer por comemorarmos mais um ano da campanha permanente de evangelização. A campanha que trouxe, né, esse incentivo, esse desenvolvimento e essa ampliação da tarefa de evangelização, alcançando os corações juvenis e infantis. Antes dela, né, antes da campanha começar,
nós tínhamos umas atividades para as crianças e para os jovens, mas era muito restrita a um passatempo enquanto os pais estavam nas suas tarefas, ou nas palestras, ou no passe, ou enfim, nas atividades da Casa Espírita. Depois da campanha, depois que começou, né, a ter essa preocupação, a destacar isso, é que veio a oportunidade desse desenvolvimento pedagógico e uma organização, aonde sistematicamente as crianças e os jovens estudam a doutrina espírita, né, com linguagem adequada, com fundamentos, com metodologias especialmente pensadas para as crianças e para os jovens, dando para a tarefa e para esses espíritos que passam pela evangelização a oportunidade de ter a segurança do conteúdo doutrinário, que refletirá na construção de um mundo melhor na medida em que cada um, com essa segurança, se torna melhor pela oportunidade do esclarecimento. Então, antes de eu entrar especificamente no tema, eu me senti muito feliz e até mesmo com esse dever de gratidão para com a tarefa, fazer esse registro. Registro do mês de outubro, destacando a campanha permanente de evangelização espírita, que faz seus 43 anos, e não tem hora para acabar, não tem ano, né, limite, é daqui para frente, porque a cada ano que passa, nós vamos olhar para as nossas atividades da casa, a gente percebe a força, a alegria e o entusiasmo que a atividade de evangelização traz para a instituição espírita. Então, nós só temos a ganhar, nós só temos a comemorar essa nobre e valorosa ideia, né, daqueles pioneiros lá atrás que pensaram, vamos fazer atividades para valorizar a evangelização espírita, que essa vai ser a continuidade, é assim que vai ser dado a consolidação do nosso movimento espírita, e é o que aconteceu. Portanto, vamos dar aqui, né, oferecer a nossa homenagem com vibrações positivas, com a alegria de estarmos juntos na evangelização, de uma forma ou de outra, ou sendo pai, ou sendo trabalhador, dirigente da casa, ou sendo evangelizador. Ou, quem sabe, muitos que me escutam sendo evangelizandos, né? O pessoal da juventude, que tem essa oportunidade de estar junto lá com seus evangelizadores, recebendo a orientação da doutrina espírita. Que possamos, então, deixar sempre registrado no nosso coração a alegria de podermos, de uma forma ou de outra, contribuir com a evangelização espírita. Viva a campanha! Então, a campanha ela nos dá a oportunidade de conversar sobre vários assuntos relacionados com a evangelização espírita. E hoje a gente vai conversar sobre essa lição que é muito forte, né? Que nos toca muito, né? Quando você escuta essa frase, é como se o seu coração fosse envolvido assim imediatamente. Ide e pregai a toda a gente. Ide, né? Você já tem uma palavra forte, né? Se dirigindo a você. Ide e pregai. Então já diz o que tem que fazer. E para quem? A toda a gente. Então, ide e pregai a toda a gente é uma mensagem que Jesus deixou para cada um de nós que somos seus seguidores, né? Nós que somos cristãos, acreditamos na mensagem que Jesus trouxe, tivemos a oportunidade, né, e o privilégio de ter esse recado de Jesus dito diretamente para cada um de nós. Mas é interessante a gente pensar um pouco sobre de onde é que veio isso, né? A gente tem que lembrar que essa frase de Jesus, ela não está estritamente, literalmente, grafada assim, né, no Novo Testamento. Ela, na verdade, é uma interpretação. Mas antes de eu falar da interpretação, é interessante a gente lembrar que essa frase foi dita assim como uma das últimas lições de Jesus enquanto ele estava aqui na Terra, desenvolvendo a sua missão. A gente sabe que houve, né, aquela situação em que Jesus passou, em que ele foi
ele foi crucificado, né? Existia todo aquele contexto da crucificação. E depois, quando foram visitar o túmulo de Jesus, não encontraram o corpo dele. E aí começou-se então, né, aquelas especulações, mas o fato é que não encontraram e Jesus começou a aparecer para alguns de seus seguidores, né? E nessas aparições eles meio que combinaram, né? Olha, nós vamos nos encontrar todos, né, num determinado momento. E foi quando ele se reuniu com os 11 apóstolos que estavam ali, né? Os 11 apóstolos então se reuniram com Jesus e eles conversaram. E uma das últimas palavras de Jesus, uma das últimas lições foi essa: ide e pregai a toda a gente. E ele fala isso não só direcionado aos apóstolos, mas ele fala para todos que o seguem. Por quê? Porque todos os apóstolos, perdão, assim como os apóstolos, todos nós somos seguidores de Jesus e devemos, como ele pediu, né, divulgar a sua palavra. E então essa lição fica para nós meio assim como uma última palavra. Olha, eu estou indo, né? Eu estou indo, mas não se esqueça, você tem que fazer o quê? Ide e pregai a toda a gente. Mas como eu estava dizendo, esse termo ele não está expresso no Novo Testamento assim, né? É na verdade uma interpretação, uma concisão de vários ensinos que passa essa mensagem. Essa frase de Jesus, ou esse ensino de Jesus, a gente encontra em três momentos especificamente no Novo Testamento. O primeiro deles em Mateus, depois em Marcos e em Lucas. Esses três evangelistas registram então essa passagem de Jesus. Mateus, lá em 28, 19, ele diz assim: ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a tradução que nós temos lá em Mateus. Em Marcos 16,15, está registrado assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isso é o que está escrito em Marcos. E Lucas, ele faz um registro mais abrangente que diz assim: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, em Lucas 24, 47. Então, essas três passagens do Novo Testamento foram inspiradoras para algumas frases que resumiam esses ensinamentos. Que, no fundo, é isso que ele diz, né? Mais expressamente em Mateus e Marcos, quando ele diz ide, né, e pregue o evangelho, ide e levai o evangelho a todas as nações. Então, nós temos a ideia preservada, né, nessa frase, ide evangelizai a toda a gente. Ide e evangelizai a toda a gente. Aí a gente pode refletir sobre essas palavras. E eu proponho uma reflexão em três aspectos que a própria frase já se divide, né? O primeiro é o ide, depois evangelizai e depois a toda a gente. Então, o que seria o id? O que a gente poderia refletir sobre esse termo, né, o id? Ou sobre o termo evangelizai e a toda a gente? Como é que a gente pode interpretar isso para nós que somos cristãos, que somos espíritas, que buscamos nos melhorar a todo momento, que buscamos o esclarecimento da doutrina espírita para nos tornarmos melhor? Como podemos atender a esse chamado de Jesus, ou essa convocação, ou esse convite de Jesus, assim como os apóstolos atenderam? Ide e evangelizai a toda a gente. Então, eu vejo que aqui nós temos três ações que a frase nos propõe, né? O primeiro é o id,
e o id no sentido do agir, né? Ide, faça, né? Levante-se, vá fazer alguma coisa, né? Então, ide é uma sentença que propõe uma ação imediata. Ide, né? A outra é evangelizai. O que seria evangelizai? O evangelizai é o amar. Por que o amar? Porque o evangelizar ele te leva a necessariamente pensar no próximo e levar a mensagem da boa nova, do evangelho, né? Então, evangelizar, mensagem do evangelho. Então, quando você leva a mensagem do evangelho, é um ato de amor, é um ato que você está parando de pensar em si e você está abrindo, né, o seu coração para fazer o bem ao próximo. Então, é o evangelizar. E toda a gente, né? A toda a gente são todos, né? O próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, convivem conosco, são pessoas que estão, como nós, tentando se melhorar, cada um no seu caminho. Então, nós precisamos compartilhar. Então, toda a gente pode interpretar como compartilhar, ou seja, eu estou compartilhando a mensagem. O id, a ação, né, de estar fazendo algo, o amar, o evangelizar, de levar a mensagem, e o compartilhar, de levar essa mensagem para todos aqueles que convivem conosco. Então, essa é a proposta que resume, digamos assim, essa lição. O id, né, o primeiro ponto dessa nossa reflexão, ele traz naturalmente essa ideia do agir, ou seja, de você com você mesmo. Você tem a responsabilidade, você precisa ser diligente, né? Te, te, te propõe uma ação ativa, te propõe uma postura ativa, né? De diligente, de resolver, né? É você usar bem o seu livre-arbítrio. Ou seja, você tem um dos fundamentos da doutrina espírita, né? O livre-arbítrio. Você tem seu livre-arbítrio, todos nós temos, e devemos usar, né, o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir e pensar. Essa liberdade precisa ser bem conduzida, essa liberdade precisa ter bom encaminhamento. E aqui, né, na nossa reflexão de hoje, está vinculada ao agir de maneira responsável, de agir de maneira a garantir, né, a sua contribuição na obra da criação. Essa é a mensagem de Jesus, né? Ide, né? E para fazer uma vinculação com a nossa doutrina, a gente pode lembrar do que está escrito lá na questão 871 do Livro dos Espíritos, né? Que ela está falando ali de livre-arbítrio, e a questão 871 fala mais ou menos assim, vocês me perdoem, vou mais ou menos colocar com as minhas palavras, né? Diz assim, ué, se Deus sabe de tudo, né? Se Deus sabe se a pessoa tem ou não condição de superar determinada prova, por que que ele deixa a pessoa submeter a prova se ele sabe que a pessoa vai ou não vai, se a pessoa vai conseguir superar, passar por aquela prova, ou se a pessoa não vai, né? Se a pessoa vai sucumbir e não conseguir superar aquele obstáculo. E aí os espíritos respondem mais ou menos assim, não, mas Deus sabe, mas a oportunidade de passar pela prova é justamente para que o espírito tenha o mérito fazendo, né, passando pela prova, tenha o seu mérito do aprendizado, né? Então, é o livre-arbítrio sendo colocado em prática, ou seja, não só no sentido da liberdade de agir, mas também da possibilidade de crescimento. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, mas para eu exercer, né, a minha liberdade para o meu crescimento, e não o contrário. Então, nessa perspectiva, né, a questão 871 ela tem muito a ver com essa questão do agir, porque o agir dessa nossa proposta de hoje, vinculada ao ID, né, é um agir que depende da minha diligência, da nossa diligência, do espírito enquanto ser pensante que tem liberdade, buscando dar um bom encaminhamento para o seu livre-arbítrio, que é
buscar o crescimento próprio. Então, o id vem para nós como uma sentença dizendo: se levante, haja, vá, faça. Não fique esperando, né? É a autorresponsabilidade. Hoje nós não podemos mais nos dar o luxo de esperar as coisas acontecerem, né? De pensar que as coisas vão cair no nosso colo, de que nós vamos do nada virarmos espíritos superiores, né? Hoje a gente já não, hoje nós já temos essa convicção de que nós precisamos agir, nós precisamos ir atrás, nós precisamos construir isso. Isso não vai chegar no meu colo, isso não vai chegar se eu ficar parado esperando. Eu preciso, na verdade, muito além ir muito além, né, de um simples estudo ou de uma simples palestra. Eu preciso, além disso, buscar ações. E é por isso que o ID é colocado inicialmente nessa proposta. Porque para eu levar o evangelho, para eu pensar no outro também, pensando em mim, eu preciso transcender, né, essa nossa postura antiga, né, de comodismo, né, de ficar parado esperando. Eu preciso ir adiante. Todo mundo, de uma forma ou de outra, com as suas limitações, com todas as dificuldades que temos, todos têm possibilidade de ajudar e ir e agir, né, e atender o chamado de Jesus. A outra lição que tem nessa frase é o evangelizai, né? O evangelizai, ele é o amar. Ele é o amar porque o evangelizar, ele necessariamente propõe uma elevação do pensamento a Deus. Porque quando você para pensar em levar a mensagem do evangelho, você vai estar pensando na mensagem do amor. Deus é amor. Ele nos criou por amor. Então, quando nós buscamos o, a ação de evangelizar, né? Quando nós pensamos isso, e quando eu estou falando de evangelizar, eu não estou falando só de a gente ter uma aula de evangelização, daquela pessoa que vai fazer uma palestra, daquela pessoa que vai falar ou escrever alguma coisa. Eu estou falando do nosso dia a dia, do nosso bom dia, do nosso boa tarde, da nossa gentileza, da nossa educação com as pessoas que estão conosco. Isso é levar o evangelho, né? Porque Jesus mesmo ensinou, né, que nós precisamos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Então, levar o evangelho é você tratar bem os outros, porque você gostaria de ser bem tratado. Então, quando você se preocupa com isso, você está elevando o pensamento a Deus. E quando você eleva o seu pensamento a Deus, você se aproxima de Deus, você se aproxima do bem, você se aproxima do bom. Essa aproximação, ela se vincula com outro ensino da doutrina espírita, que está lá na questão 649 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de adoração. E a lei de adoração, ela é elevar, aproximar-se de Deus pelo pensamento. Isso é a lei de adoração, né? A adoração, para nós, espíritas, ela não é quando você se prostra diante de alguma coisa, ou quando você se ajoelha, não. A adoração a Deus, segundo os nossos preceitos, é aproximar o pensamento de Deus, é elevar o pensamento a Deus. E nada melhor para elevar o pensamento a Deus senão é agir trabalhando, fazendo alguma coisa, evangelizando, porque além de eu estar agindo, além de eu estar trabalhando incessantemente como Deus, né, que Deus cria incessantemente, e nós somos co-criadores como Deus, precisamos estar também criando, fazendo, trabalhando em atividade para estarmos perto e seguindo a lei de Deus. A evangelização, o evangelizar, ela é uma grande oportunidade para isso. Então, necessariamente, uma coisa vai levando a outra, né? Então, se eu, né, estou atendendo o chamado do evangelizar, eu estou elevando o meu pensamento a Deus, então me aproximando de Deus. Por quê? Porque eu estou colocando nos meus atos, nas minhas palavras, a mensagem do evangelho, o evangelizar. Então, estou sendo levado a estar mais perto de Deus, né? Então, a elevação do pensamento a Deus, conforme diz a questão 649 do Livro dos Espíritos, nos aproxima de Deus. Nesse aspecto, eu estou olhando para Deus, mesmo que seja inconsciente, né? Eu não estou aqui, eu vou dar um bom dia porque eu quero me aproximar de Deus. Não, eu vou dar um bom dia naturalmente, né? Porque eu sou uma pessoa educada, sou uma pessoa afável, né? Estou buscando me melhorar, então dou bom dia, dou boa tarde.
Então, mesmo não pensando que essa ação te coloca mais próximo de Deus, é, é inevitável que essa ação te coloque mais perto de Deus, né? Então, eu saio da minha visão para o meu agir, ou seja, de olhar para mim, né? Então, quando eu estou lá no id, que eu estou agindo, que eu sou diligente, eu estou olhando um pouco para mim, no sentido de que eu preciso me movimentar, que eu preciso sair, né, de uma postura passiva e passar a ter uma postura ativa, tendo uma responsabilidade para comigo mesmo, para com a minha evolução. É o id, é o agir. Eu saio dessa perspectiva agora e vou para o evangelizar. O evangelizar já é uma perspectiva maior. Eu paro de olhar só para mim e agora já estou olhando para o universo, né? Eu estou olhando para o sistema, eu estou olhando para Deus, né? É uma forma de adoração, o agir, né? O evangelizar, conforme diz a pergunta 649. Então, eu já começo a olhar para o universo, né? Eu começo a olhar para as coisas que nos rodeiam, mais especificamente pensando, né, nessa perfeição, né, que é a obra da criação, e aquele, né, que seria a perfeição, né, que é Deus que criou isso tudo. Então, eu já tenho, né, uma visão de Deus. E aí eu posso passar para a terceiro aspecto dessa frase, que é todas as gentes, né? Como eu falei antes, né, o todas as gentes ela está muito vinculada com o compartilhar, né? Porque o id, ou seja, o agir, evangelizar a mensagem do evangelho, me aproxima de Deus, a toda a gente, a compartilhar, né? Nesse aspecto, eu estou olhando para o próximo, né? Então, num primeiro momento, né, o id, agir, eu olho para mim. No segundo momento, evangelizai, né, eu olho para Deus, né? Adoração, aproximação de Deus, e a toda a gente. Aí eu olho para o próximo, para aqueles que estão perto de mim, né? Que é a parte do compartilhar, ou seja, compartilhar a mensagem de amor, Deus. Eu agindo, né, em nome de Deus, para auxiliar o próximo, que ao mesmo tempo me auxilia. Portanto, é como se eu fechasse uma tríade, né, nessa ação que nós estamos detalhando, mas que faz parte de um só contexto, né? O id e evangelizar a toda a gente, né? Então, essa preocupação com o outro, ela está inerente a todos os ensinos espíritas, mas eu destacaria aqui, né, a questão que está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, a questão 770 do Livro dos Espíritos, né, que fala que a questão de você querer se isolar seria um duplo egoísmo. Ou seja, é como se fosse um egoísmo levado ao quadrado, né? Então, nós somos espíritos criados por Deus com todas as habilidades para interação de cooperação entre nós, né, espíritos. Então, alguns podem pensar assim, não, eu vou me isolar para eu manter meus pensamentos, né, longe das tentações, longe dos pensamentos que são que baixam a vibração, vou me isolar. Isso seria um ato de egoísmo, porque eu preciso estar em interação com os outros, já que todas as habilidades que eu tenho de comunicação, de ajuda, etc., serve justamente para eu me interar com o outro, né? E essa mensagem de Jesus, o id e evangelizar a toda a gente, é um chamado a dizer, olha, vamos compartilhar com todo mundo. E é com todo mundo, né, minha gente? Com todo mundo mesmo, né? Ainda bem, claro, que nós somos irmãos e nós nos ajudamos, né? Às vezes, determinado determinado, determinadas pessoas eu não consigo ainda ajudar, mas outros conseguem, né? Um exemplo muito comum é o exemplo dos irmãos que cometeram algum tipo de crime e estão em presídios, né? Então, são crimes dos mais horrendos possíveis e nem sempre a gente tem essa disposição de levar o evangelho, né, para aquelas pessoas, né? Às vezes a gente tem dificuldade, a gente ainda não consegue superar determinadas limitações. Mas a mensagem de Jesus é a toda a gente, é filho de Deus, é um espírito encarnado na Terra, em evolução, então ele merece receber a mensagem do Evangelho.
Então, é importante que a gente tenha essa consciência e mesmo admitindo, eu ainda não consigo, mas mesmo assim, sabendo disso, eu preciso saber que tem outras pessoas que já podem fazer isso. O que ajuda? Ajuda porque eu tenho mais condição de compreender, né? Em vez de ficar criticando ou apontando, a gente consegue compreender aqueles companheiros que auxiliam essas pessoas, né? Eu dei o exemplo dos criminosos que estariam recolhidos em presídios, mas isso pode acontecer das diversas formas, desde aquele familiar, né, aquele amigo, aquele conhecido que tive alguma desavença e que eu não tenho condição de perdoar ainda, ou que eu ainda não consigo, mas eu preciso ter consciência de que Jesus disse evangelizar e a toda a gente, e agora? Mas se eu ainda não posso, eu também não preciso sofrer por isso. Eu posso dizer, não, vou me esforçar, mas se eu ver que alguém já está levando o evangelho para aquele coração, eu já tenho como compreender, eu já tenho como não atrapalhar, né? Porque eu já vou ter essa consciência de que todos merecem. Então, são barreiras que esse ensino de Jesus ele se propõe a superar, né? Então, a toda a gente. Então, voltando para esses três aspectos, a gente tem, num primeiro momento, o id, que é o agir, muito voltado para nós, né? A nossa diligência, né? A nossa ação de fazer. O evangelizar, que é o amar, né? Que é a mensagem do evangelho, evangelizar, evangelho. A mensagem do evangelho é o amor, como diz Jesus, né? Jesus vem ensinar a lei do amor, e o amor nos remete a Deus, Deus é amor, a aproximação de Deus. Então, o evangelizar é como se a gente olhasse a Deus, né? E todas as gentes, é para eu olhar para o próximo, para aqueles que estão comigo, né? É o compartilhamento. Né? Então, essas três fases que está nessa frase, ele nos remete ao mandamento maior, né? Jesus foi colocado em um determinado momento onde os sábios da época queriam colocá-lo ele contra a parede e perguntaram, né? É, em que consiste todo esse ensino, né? Em que consiste toda essa mensagem, né? E ele disse, olha, o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, né? Então ele coloca essa tríade, né? Ele coloca essas três condições, digamos assim, para você ter todo o mandamento, ou todo o conhecimento, as lições que ele trouxe. Amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. E isso ele repete nessa lição, quando ele diz, ide e evangelizai a toda a gente. Porque ele também disse, ele diz o ide, né? Você mesmo, né? Amar você mesmo, evangelizai Deus e toda a gente, ao próximo. Então, o mandamento maior também está presente nessa frase que é muito simbólica, né, para a campanha permanente de evangelização, porque justamente resume aquilo que nós tanto queremos alcançar, o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essas reflexões, elas nos trazem necessariamente a seguinte conclusão: eu posso ir e evangelizar toda a gente a todo momento da minha vida. Eu não preciso ter um púlpito, eu não preciso ter uma câmera, eu não preciso ter uma sala de evangelização, eu não preciso fazer uma palestra, eu não preciso pregar nos ônibus, eu não preciso fazer nada disso. Porque o ir de evangelizar toda a gente é possível fazer com minhas ações individuais na minha vida, no meu trabalho, com meus amigos, na minha escola, na faculdade. Porque o id é você ir, é você buscar oportunidade. O evangelizar é levar a mensagem do evangelho a toda a gente, a todos aqueles que precisam. Então, às vezes, quando você está numa situação que você vê alguém numa situação difícil, está sofrendo, está emocionalmente abalado, está precisando de alguma ajuda, você pode ir, é o id, né? Você se movimenta, né? E vai junto da pessoa. E o evangelizar, e você vai levar a palavra do evangelho. Você não precisa levar nada além disso, a palavra do evangelho que Jesus ensinou, né? Ter toda essa calma de explicar aquilo que Jesus nos ensinou. Não precisa levar mantimento, não precisa levar dinheiro, não precisa levar livro, não precisa levar nada, basta levar a sua palavra, porque você está evangelizando, levando a boa nova, evangelizar. E a toda a gente, né? Sem restrição, né? Com aquelas pessoas que estão ali precisando. Então, a gente
traz, né, para nós essa responsabilidade. Então, a partir de hoje, a gente não pode achar que o id evangelizar ele está só restrito ao evangelizador ou quem é apóstolo, não. Todos nós podemos fazer isso e cabe a nós termos essa iniciativa em busca do nosso aprimoramento e da nossa felicidade. Não a benefício de ninguém, né? E para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, que eu já vou agradecendo toda a atenção, todo o carinho e consideração. Eu me sinto muito privilegiado de você ter me ouvido até aqui. Eu vou encerrar fazendo uma ligação da nossa palestra de hoje, do nosso tema, né, com uma mensagem do livro Educação segundo o Espiritismo, de Comênios, né? Ele foi psicografado pelo Dora Encontre, e é uma mensagem bem interessante que tem a ver com o que a gente estava falando. A mensagem chama Ideário do Educador, e aí eu vou fazer a junção com o nosso tema de hoje. Né? Ide e evangelizai a toda a gente, pensando no bem, falando no bem e exemplificando o bem. Ide e evangelizai a toda a gente, sendo comedido nas palavras, correto na ação e ponderado nas emoções. Ide e evangelizai a toda a gente, cultivando a alegria, evitando a leviandade e mostrando-se sempre sincero. Ide e evangelizai a toda a gente, amando sem apego, sendo doce com serenidade firme, sendo doce com serenidade, firme e sem dureza de coração. Ide e evangelizai a toda a gente, procurando a sabedoria com humildade, prezando pela inteligência com clareza e ensinando com simplicidade. Ide e evangelizai a toda a gente, fazendo-se ser entendido por todos, amado pelos bons e respeitado pelos rebeldes. Ide e evangelizai a toda a gente, servindo a sociedade, transcendendo as convenções e buscando o reino de Deus. Ide e evangelizai a toda a gente, sendo puro de coração, elevado no pensamento e nobre no proceder. Ide e evangelizai a toda a gente, servindo aos homens como quem serve a Deus, amando todas as crianças como suas e convivendo amistosamente com os jovens. Ide e evangelizai a toda a gente, lutando pela educação universal, empenhando-se pela educação integral e praticando a educação pelo amor. É isso, meus amigos. Ide e evangelizai a todas as gente.